Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Max aqui novamente. Vamos a mais uma aula de ciências, hoje dando continuidade ao conteúdo que nós iniciamos aqui na semana anterior, ok? Na aula passada a gente trabalhou sobre energia, geração e aproveitamento de energia, um assunto muito importante. Recapitulando aqui, nós abordamos assuntos como fontes renováveis de energia, fontes não renováveis, vantagens e desvantagens que cada uma tem nas suas especificidades, ok? Lá a gente preparou um material mais teórico, né, com definições, né, foi mais leitura, tá? E fizemos 5 atividades mais básicas, tá? Então, hoje nós vamos adentrar a um conteúdo, continuando com essa história de energia, mas vamos falar hoje de cargas elétricas. E aí, trazendo mais para o estudo específico de ciências na área da física, visto que no nono ano vocês têm essa oportunidade já de ir vendo os conteúdos de ciências já fragmentados, né? Noções de química, noções de física, que é exatamente assim que vocês vão passar a estudar no ensino médio. No ensino médio, a ciência ela vai ser fragmentada em 3 disciplinas, né? 3 componentes curriculares: física, química e biologia. Então, hoje, vendo um pouquinho sobre cargas elétricas. O ponto-chave de hoje seria: nós temos que entender o que é uma carga elétrica e a importância da interação, da relação entre as cargas elétricas, certo? Esse é o ponto-chave de hoje, para que a gente aprenda um pouquinho de noções de cargas elétricas com um pouquinho de física aí, tá certo? Vamos apresentar o nosso material de hoje. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, galerinha, vamos primeiro à ideia de eletricidade, tá? Vamos ver aqui, ó. O material de vocês está preparado com esse conteúdo aqui, tá? Hoje, lembrando que o material não será do livro didático, é um material produzido, tá? Então, esse é o arquivo que vocês vão receber do grupo. Não, vocês não vão ter esse conteúdo específico no livro didático. Eu preparei esse material aqui. Então, vamos lá. Para muitas pessoas, a palavra eletricidade faz lembrar coisas como eletrodomésticos, computadores, né? Conta de energia, pilhas e baterias. Tá um pouco ligado, né? Mas o que é isso? Ela é muito mais do que isso. Eletricidade, pessoal, é um fenômeno, é um acontecimento. Por isso que se estuda esse fenômeno em física, porque a física, tá, é a área da ciência que estuda, interpreta e explica os fenômenos. Tá, pessoal? Então, a eletricidade ela é um fenômeno físico, tá? Então, ela é muito mais do que um simples eletrodoméstico, tá, pessoal? Então, neste capítulo, nos demais, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos estudar os fundamentos da eletricidade, uma importante área da física, cujas aplicações estão bastante presentes na vida dos seres humanos. Neste capítulo, a gente vai estudar uma áreazinha da eletricidade chamada de eletrostática. Que é isso, professor? É o ramo da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso, né? E as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. Vamos falar a língua de vocês. Nós vamos fazer o seguinte: partir do pressuposto de que a carga elétrica está lá, quietinha, tá? Mas que com a interação dessas cargas, elas podem se atrair ou se afastar. A palavra repulsiva quer dizer se afastar. Então, quando eu disse para vocês na introdução do vídeo que a peça-chave hoje era a questão da interação das cargas elétricas, é porque a eletrostática, ela parte da ideia, a palavra estática já está dizendo que está parado, né? Que toda carga elétrica está em repouso. Quando você coloca cargas elétricas em contato com tipos de eletrização, é que elas vão começar a interagir, elas vão se comportar de 2 formas. Ou vai acontecer atração, ou vai acontecer afastamento, né? Repulsão. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Cargas elétricas são de 2 tipos, positivas e negativas. Nós já vimos isso na ideia de Rutherford, né, lá na química, sobre a constituição do átomo. Todo átomo constitui de cargas elétricas. Tem os prótons e os elétrons, que são cargas elétricas positivas e negativas. Essa ideia a gente traz para cá também, tá? Aqui ele vai falar de experimentos, eu já estou citando aqui a ideia da química lá. Aí, veja só, se atritarmos um bastão em um pedaço de lã, atritarmos, pessoal, esfregar um no outro, tá? Notaremos que ambos se atraem mutuamente. Está aqui o experimento aqui embaixo. Eu vou até aumentar aqui a tela para que vocês consigam visualizar legal. Veja isso na figura A aqui embaixo. Se atritarmos o bastão de vidro, né,
no tecido de lã, deixamos pendurado e aproximamos dele outro bastão de vidro que tenha sido friccionado, esfregado, né? Em outro pedaço de lã. Notaremos que os bastões se repelem, eles se afastam, conforme o esquema está mostrando aqui agora. Então, vai acontecer, tá? O lã com o vidro, vai acontecer uma aproximação, uma atração, e o vidro com o próprio vidro, visto que tem cargas iguais, vai acontecer uma repulsão mútua. Mútua quer dizer o quê? Que os dois ao mesmo tempo se afastam. Mas, professor, me explica que fenômeno é esse. Pessoal, é porque nós acabamos de gerar eletricidade através de um tipo de eletrização chamado eletrização por atrito, que eu vou dizer aqui na página. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Essas observações demonstram a ocorrência de fenômenos elétricos, né? Ao atritarmos os materiais vidro e lã, como esse rapaz está fazendo aqui na imagem C, aqui, pessoal, nessa figura, ele está esfregando no outro, né? Nós chamamos isso de atrito. É um tipo de eletrização. A gente pode gerar energia através de atrito. Quando você esfrega a mão uma na outra, você gera calor. Isso é energia, pessoal. Isso é carga elétrica, certo? O bastão de vidro passa a ser o portador de carga elétrica positiva. Ele vai ficar eletricamente positivo, como vocês estão vendo aqui na imagem. E o pedaço de lã vai ter carga elétrica negativa. Então, vocês viram que, ao atritar um vidro, que é um bom condutor de eletricidade, que eu vou já explicar o que é isso, com o lã, que também é um bom condutor, acontece que ambos os corpos, tá, vão ficar com cargas elétricas de sinais contrários. Tá? Os sinais de positivo e negativo atribuídos a essas cargas nos esquemas é uma convenção científica. Tá? Então, cargas elétricas interagem. Tá? Quando atritamos, né, esfregamos em outros, muitos materiais ficam eletrizados, isto é, eles adquirem carga elétrica. Nesse processo, um dos materiais adquire carga elétrica positiva e o outro carga elétrica negativa. Por meio de experimentos semelhantes ao descrito, né, da lã com vidro, os cientistas concluíram que cargas elétricas de sinais diferentes vão sempre se atrair, né, e cargas elétricas de sinais iguais se repelem, né, se afastam. Nós chamamos isso de princípio da eletrostática, onde as cargas estão interagindo, né? Como é que elas interagem? De duas formas. Ou elas se atraem, ou elas se afastam. E aí chegamos a uma convenção. Que convenção é essa? Que cargas de sinais opostos sempre vão se atrair. E sinais iguais sempre vão se repelir. Acontece repulsão. E repulsão é afastamento, né? Elas vão se afastar. Ok? Então, esse é o princípiozinho da eletrostática, pessoal. Cargas elétricas de sinais contrários vão se atrair, cargas elétricas de sinais iguais vão se afastar, ok? E aí, essa é a demonstração dessa página. Eu estava falando desse tipo de eletrização, pessoal, eletrização por atrito, né? Diferentes materiais têm diferentes tendências à eletrização. Então, esse exemplo que eu estava citando até agora é um tipo de eletrização. Você gera energia através de atrito de um material com o outro. Você tem que esfregar um no outro, friccionar, tá? Então, é um tipo de eletrização. Eu vou até passar rapidinho, porque nós já vimos isso no exemplo anterior, ó, tá bom? Aqui tem outros materiais, pessoal, e vai mostrando a tendência, que quando você usa esse material, a tendência da carga ficar positiva e a tendência da carga ficar negativa. Não precisamos nos apegar a isso aqui agora. O importante nesse momento é que eu entenda que atrito é quando eu pego dois materiais e eu fricciono um ao outro, eu esfrego no outro, tá? E que isso gera energia. E que no final desse experimento, um dos componentes fica positivamente negativo e o outro fica, um fica eletricamente positivo e o outro eletricamente negativo. Ou seja, um com sinal positivo e outro com sinal negativo, que são cargas elétricas. Vamos passar essa página e vamos falar um pouquinho sobre condutores elétricos e isolantes. Condutor, material que conduz energia com facilidade, tá? Isolante, material em que a energia tem dificuldade de se propagar, de entrar naquele corpo, tá? E vou logo dizer, nós seres humanos somos grandes condutores de energia, tá, pessoal? Então vamos lá. Imagine duas esferas de metal um pouco afastadas entre si. Uma delas é eletrizada com carga negativa, vocês estão vendo aqui, ó, na imagem. Deixa eu ver se dá para vocês verem, dá. E a outra não eletrizada. Pessoal, nós dizemos que uma está eletrizada e que a outra está neutra, né? Essa é a linguagem, né? Não eletrizada. Se um bastão de metal
tocar as duas esferas simultaneamente, como vocês estão vendo aqui, o que acontece, pessoal? Acontece um tipo de eletrização que nós chamamos de eletrização por contato, tá? Mas vamos já ver essa parte mais específica. O que aconteceu? Aconteceu que esse bastão, ele serviu de ponte, né? Para que essa esfera que estava eletricamente negativa, ela estava eletrizada, passasse cargas para outra esfera que não tinha carga elétrica. Agora ela tem, porque querendo ou não, o bastão, ele está fazendo aqui a ponte entre as duas esferas. Ok, pessoal? Então, verifica-se que há uma transferência de cargas elétricas, tá, pessoal? Ok? E essa é a situação final. Isso porque, pessoal, o bastão é de metal, ok, pessoal? Então, o que me leva a considerar aqui? Que materiais de metal são bons condutores de energia. Esse bastão ajudou a conduzir carga elétrica para essa outra esfera que não estava eletrizada, tá? Logicamente que as duas esferas devem ser de metal também, ou de um material bom condutor de eletricidade, como o vidro, por exemplo. Ok, pessoal? Nessa outra situação, a gente usa o bastão de madeira, que é conhecido como isolante, tá, pessoal? Ele não conduz a eletricidade. Por isso que as cargas elétricas aqui dessa primeira esfera, que está eletrizada, ela não passa pelo bastão para outra esfera. Então, a energia ficou isolada aqui, ela não saiu daqui, ela não foi conduzida por esse bastão. Porque o material do bastão agora é de madeira. E madeira é um tipo de material chamado de isolante. Em outras palavras, resumindo aqui, todo o condutor elétrico é aquele que tem facilidade de conduzir a eletricidade em seu corpo, né? E todo isolante elétrico é aquele que não conduz ou tem dificuldade de conduzir eletricidade em seu corpo, tá? Então, nós vimos isso nesse experimento. É interessante demais isso aqui. E falando nisso, vamos falar de eletrização por contato. Contato está dizendo tocar, né? Quando um corpo eletrizado toca um corpo eletricamente neutro, aquele corpo que não estava, essa esfera, por exemplo, ela não estava eletrizada, certo? De repente eu encostei nela, tocou, né? Encostou, apenas o contato. Um bastão de vidro que estava eletricamente positivo, totalmente eletrizado, ó, certo? O que aconteceu? Parte da carga desse bastão vai passar para quem? Para a esfera. E lógico que a esfera também vai ficar eletricamente positiva. Ou seja, o bastão, ele, através do contato, do toque, ele passa parte da sua carga elétrica para a esfera, que inicialmente estava neutra, agora também está eletrizada. E eletrizada como? Positivamente, porque quem passou cargas elétricas para essa esfera foi o bastão, que estava só com cargas elétricas positivas. O contrário também acontece. Se o bastão tivesse com cargas elétricas negativas, ele passaria para a esfera cargas elétricas negativas. Outro assunto bem legal da gente entender é o aterramento de um objeto, tá? Que a gente chama de fio terra. Como é que isso acontece, professor? Eu vou vir aqui para o último parágrafo. Ó. Quando um objeto é colocado em contato com o solo, ele pode transferir parte da sua carga elétrica para o solo. E aí dizemos que ele está aterrado. O aterramento pode ser feito por meio de um fio metálico, que neste caso é denominado fio terra. Mas por que o solo pode atrair carga elétrica? Porque o solo também ele tem condutores elétricos, pessoal. Ó, o solo ele transfere para ele cargas elétricas porque o solo tem água, tem sais minerais, todos são bons condutores de eletricidade, a água principalmente. Então o solo acaba atraindo, né, cargas elétricas. Olha como é que acontece. Eu tenho uma esfera aqui metálica, né, que é um bom condutor de eletricidade, que está eletricamente positivo, só tem cargas positivas. A esfera fica neutra porque eu coloquei um fio metálico agora ligado ao solo, e aí o solo atraiu todas as cargas elétricas positivas, deixando a esfera neutra e o solo pegou toda a descarga elétrica para o solo, tá, pessoal? Então, isso nós chamamos de fio terra, tá, pessoal? A esfera fica neutra, ela fica livre de cargas elétricas. O solo ajuda a aliviar, tá? Ele absorve cargas elétricas em excesso, tá bom, pessoal? Esse é o fundamento do fio terra. Descargas elétricas no ar, vamos falar mais estritamente desse tipo de fenômeno, né? Que é o relâmpago seguido do trovão, né? Tá certo? Na realidade, acontece o trovão primeiro, porque o relâmpago é uma descarga elétrica, né? E aí, o relâmpago, por ser um fenômeno ondulatório, um fenômeno de som, ele chega mais lento do que o raio. O raio é luz, né, pessoal? É descarga elétrica, chega mais rápido, tá? A impressão que dá é que... A impressão que dá não, né?
naturalmente, você vê o raio primeiro, depois você bota logo a mão no ouvido e diz, lá vem trovão. Mas, pessoal, na realidade, acontece o contato, primeiro, das nuvens, né, que estão sobrecarregadas de cargas elétricas, e aí, depois desse contato é que gera essa descarga elétrica, né? Como a luz, né, a energia ela é mais rápida, você percebe o raio primeiro. Como o som, ele se propaga mais lento do que a luz, você vai ouvir o trovão instantes depois, né? Mas, na realidade, o primeiro fenômeno que acontece é o trovão. Então, quando acontece raios, é uma descarga elétrica, tá, pessoal? Ó, vou falar aqui, ó. O ar, quando ele está na pressão e na temperatura ambiente, ele é um isolante elétrico, né? Mas se um corpo eletrizado está separado pelo ar de um corpo não eletrizado, não haverá transferência porque não tem contato, ok? Se, no entanto, um fio de cobre tocasse nos dois corpos, o fio de cobre é um bom condutor, ele transfere energia daquele corpo que estava eletrizado para aquele que não estava, tá? Assim acontece no ar, tá, pessoal? E nós chamamos isso do seguinte fenômeno. Quando corpos estão eletrizados com carga muito elevada, em excesso, né, ou quando estão muito próximos, a resistência de um material isolante que um elétrico oferece pode não ser suficiente para impedir a transferência. Então, vai chegar um momento que o isolante ele não vai aguentar, né, e ele não vai conseguir proteger totalmente o outro corpo da carga elétrica. Essa transferência, que vai acontecer por conta do excesso, acompanhada de barulho, de luz, na forma de uma faísca, né, nós chamamos de descarga elétrica. Isso acontece tanto naturalmente com os raios, como acontece em casa também. Quando você, vez por outra, você atrita um material com o outro e causa uma descargazinha, né, um fogozinho, tá? Um exemplo são os raios, que ocorrem nas tempestades. Porque as nuvens ficam tão eletrizadas durante a tempestade que pode acontecer uma descarga por excesso de carga elétrica nas nuvens, tá, pessoal? Tá bom? E elas jogam essa descarga para o solo. Essa descarga elétrica produz uma luminosidade que conhecemos como relâmpago e um forte ruído, né, ao qual nos referimos como o trovão. Pessoal, esse material também tem um mapa mental bem legal para seguir o roteiro que a gente está estudando, né, eletrização e tudo mais. E as atividades de hoje é bem tranquila, tá? Lembrando que copia e responde no caderno. Primeira atividade, vocês vão explicar que fenômeno é esse, por que isso aqui acontece, ó, tá? Lê com atenção, só observa a imagem. Nessa questão 3, que vai ser a segunda de hoje, né, que eu peguei do material e peguei algumas questões. Fala desse experimento dessas duas esferas, vocês vão observar como é que elas se comportam, e aí vocês vão descobrir quais são as cargas de cada um, se está acontecendo atração, se está acontecendo repulsão, tá? E a 4 também, parecida com essa terceira, tá? Vocês vão explicar o fenômeno, o que está acontecendo. Então, 3 questõezinhas que vai falar mais sobre os fenômenos, os tipos de eletrização, coisinha básica para a gente entender um pouquinho sobre interação entre cargas elétricas, ok? Então, fiquem atentos ao vídeo, fazendo aqui a apresentação. Aproveitem, assistam várias vezes. Hoje a nossa aula ela tende a ser mais rápida, porque é até às 19h30. Então, eu coloco o vídeo às 18 horas em ponto para vocês assistirem até provavelmente às 18h30. Não esqueçam de assistir o vídeo, pessoal, para que vocês compreendam o assunto. É um assunto bem legal. Já um assunto aqui de introdução de ensino médio, falando sobre cargas elétricas, para preparar vocês aí para o ensino médio, ok? A gente se vê.